Olá, investidores! Começando mais um e o último radar do investidor aqui de 2025, um ano de muita volatilidade, mas também de muita performance. Então, para a gente fechar o ano com chave de ouro e naturalmente já discutir o que interessa que é 2026, podia estar aí diferente aqui com dois grandes protagonistas aqui que foram presentes ao longo de todo o nosso ano. Vamos coroar aqui, começar primeiro com a Stephanie, que é sempre um prazer ter você aqui, ainda mais no seu aniversário aí, parabéns, né, também na telinha aí, obrigado por estar com a gente. Obrigada, Gerson, super obrigada por estar aqui nesse último radar do ano, vai ser um prazer. Boa, e para completar a mesa, sempre ele, Bruno Lima, prazer, meu amigo. Eu que agradeço, sempre por aqui, obrigado. Vamos lá, começar talvez do internacional, como a gente sempre começa, né? Acho que foi um ano também de bastante volatilidade lá fora, mas quando a gente olha para o meu mundo aqui de equities, né? Nasdaq sobe 15, o S&P, né? Sobe 12 praticamente, é um ano bom para equities, mas foi um ano muito volátil, né? Passamos por tarifas, passamos por geopolítica, dúvidas do Fed. Resumindo desse ano para você, e ano que vem, menos vol ou mais vol? Eu acho que esse ano, acho que a gente aprendeu algumas coisas que acho que ajudaram a gente chegar nesse ano, ou nesse final de ano, com a volatilidade menor lá fora, né? Que é basicamente que a tarifa teve um efeito muito pequeno na inflação, na atividade econômica, que os países, de certa maneira, conseguiram se rearranjar. O pass-through, né, o repasse da tarifa para os preços foi muito pequeno. Então, acho que isso gerou, obviamente, uma dúvida e uma volatilidade ali em abril, mas depois a gente foi aprendendo que, como o efeito era muito pequeno, ainda tinha algum espaço, vamos dizer assim, para o Fed cortar a taxa de juros. E aí, eu acho que uma coisa que é importante, assim, para o ano que vem, que eu tenho falado, é o seguinte: como a taxa, o Fed já cortou a taxa está ali 3,5 com 3,75. Ele está mais próximo, muito mais próximo da taxa neutra, que é 3. Então, assim, se ele cortar para 3, se ele cortar um pouco mais, um pouco menos, o que tem em jogo, vamos dizer assim, para o corte é muito menos do que a gente já teve há 2 anos atrás. Então, eu acho que isso faz com que a volatilidade seja menor, ou continue menor. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, pensando para frente, a gente não tem mais essa grande dúvida da tarifa. Na verdade, o nosso cenário é que a tarifa está no ponto mais alto, daqui ela começa até eventualmente a cair. O Trump, ele vai ficar muito focado naquela eleição de meio de mandato ali do Congresso e vai tentar ao máximo, enfim, fazer políticas para que aumentem a chance, né, do Partido Republicano, enfim, ser vencedor. Então, o que eu acho? As tarifas podem cair, podem ter mais políticas. Então, acho que pode ter alguma volatilidade nesse sentido, de políticas, mas, obviamente, nada comparado a uma questão de tarifa. E a taxa de juros, a gente acha que cai aí mais 2 vezes, pelo menos nesse ano, mas, de novo, não é para agora, a barra está alta. Então, acho que a volatilidade, honestamente, claro, é sempre difícil, o ano nem começou, mas, assim, cenário básico, eu acho que continua sendo, pelo menos na parte de juros, menor, e na parte, e aí os outros ativos, enfim, acho que vão um pouco nesse sentido. Agora, é um cenário que ele continua sendo bom para risco, né? Porque o Fed ainda pode cortar, porque olha o cenário que a gente está vendo, Gerson. A taxa de desemprego nos Estados Unidos mal bem subiu, está em 4,6 perante a 4 no final do ano passado. Então, assim, ela subiu com a inflação que vai terminar o ano na nossa conta mais baixo do que o Fed tem. E se a gente tirar ainda o efeito de tarifa, que ele é pequeno, mas tem algum efeito, é uma inflação que na nossa avaliação ela vai convergindo para 2% ao longo do ano que vem. Então, você pode chegar no meio do ano que vem com uma taxa de desemprego eventualmente um pouco mais alta até do que está agora, 4,7, 4,8%. Com a inflação baixa, poxa, é um cenário que é propício, né? Ou seja, uma economia que vai bem, porque a nossa avaliação é que o emprego vai continuar bem. A economia acelera um pouco no primeiro semestre. Então, economia bem, criação de vagas de trabalho ok, mas eventualmente com desemprego por conta de taxa de participação, por conta de, enfim, outros eventos mais estruturais, vamos dizer assim, fatores mais estruturais mais alta com a inflação baixa. É um cenário que continua sendo muito favorável. Então, um pouco desse cenário que a gente está trabalhando. E aquela preocupação que teve ao longo desse ano do hard landing, acho que ficou para trás, né? Ficou para trás por diversos motivos, né? Primeiro que, assim, a gente está vendo alguma desaceleração, alguma volatilidade no curto prazo com relação ao fechamento da economia americana que aconteceu no 4º trimestre, mas de maneira geral, por mais que o estímulo fiscal hoje na economia ele seja menor do que a gente observou lá em 22, 23, mesmo 24, você tem as condições financeiras, o investimento em tecnologia, então você tem outros
fatores que eles não compensam o total do estímulo fiscal que você tinha no passado. Então, a economia cresce, sim, menos do que 3%, etc. Cresce mais para 2% do que para 3%, mas ainda é um crescimento muito robusto, no potencial até um pouco acima, né? Então, eu acho que isso faz com que, assim, as condições ainda são positivas. E no governo Trump, a maior incerteza era justamente a tarifa, né? Que, vamos dizer, ficou um pouco para trás. Então, para frente, continua naquelas agendas mais de desregular. Então, acho que são agendas que elas podem não ter um efeito direto ou positivo no crescimento, mas pelo menos não é um efeito negativo. E, além disso, o fiscal ele diminuiu, sim, vamos dizer assim, o tamanho, mas para 2026 a gente ainda aumenta um pouquinho do estímulo. Então, diminuiu bem esse ano, mas no ano que vem aumenta um pouquinho. Então, assim, os fatores realmente assim, de crescimento, eles são positivos. Sim, tá? Entendi, show. Brunão, fazendo a mesma pergunta para você. Ibovespa 32% de alta no ano, se colocar o câmbio aí, é uma alta que a gente não via há bastante tempo, então em dólar, né, a gente subindo aí próximo a 40 e poucos %. Mas, por um outro lado, fala-se aí, né, que talvez seja um dos rallies mais silenciosos aí que a gente teve recentemente, que talvez poucas pessoas conseguiram aproveitar ele na totalidade. Como foi sua visão aí para esse ano de bolsa e ano que vem, eleição aqui, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, mas o que nos aguarda? Você mais justo, primeiro no primeiro tri, não vou nem falar do ano, porque aí tem muita coisa que pode acontecer. Obrigado pela licença do trimestre aqui. Então, acho que nesse ponto, meio que ecoando o que a Stephanie trouxe, né? O cenário de propensão a risco global ajudou, deu um alicerce importante para emergente. Teve toda aquela discussão também, enfim, de alguma incerteza que foi criada. E aí também, enfim, Steph, fica à vontade para você complementar, porque aqui eu tô mais para escutar hoje do que... Teve toda aquela discussão e incerteza que, de certa forma, foi criada com, enfim, inflação de longo prazo, pós-eleição do Trump, né? Você teve algumas expectativas de inflação de longo prazo nos Estados Unidos subir um pouco, as discussões todas de estímulo fiscal, se isso poderia ou não poderia se tornar inflacionário, tarifas. Então, aquele ambiente que foi criado lá atrás acabou gerando, de fato, uma captação importante para outros mercados, outras classes de ativos. Dentro dessas classes de ativos, emergentes acabou, depois de muito tempo esquecido, de certa forma, acabou capturando uma parte desse fluxo. Então, é o que a gente tem volta e meia repetido, né? Não foi algo específico, né, discricionário de Brasil, foi realmente o Brasil, por ser um emergente, está dentro dessa classe, capturou uma parte desse fluxo, tanto que você colocou bem, né? Poxa, um rally tão significativo em dólar, com entrada arredondando a conta de seus 4, 5 bi de dólar no ano, mais ou menos por aí. E de investimento de gringo, né, de estrangeiro em mercado de ações por aqui. Então, com pouco fluxo, você realmente conseguiu gerar uma valorização significativa. Para o ano que vem, esse cenário, aparentemente, ele segue em voga. Uma certa perspectiva, como a Steph trouxe, também de propensão a risco global, que deveria ajudar, né, o mercado como um todo. Mercados emergentes seguem relativamente bem posicionados. O Brasil chama a atenção nesse aspecto por ser, dentre os emergentes, aquele que vai ter uma redução significativa, a princípio, né, de juros. Então, você tem um ciclo de flexibilização monetária, a gente pode discutir, enfim, hoje o banco está com 300 bips, né, de redução. Começa em 15, termina em 12 no final do ano que vem. Que, por si só, já deveria ser também, de certa forma, retroalimentar alguma migração de fluxo para ativo de risco. A boa e velha discussão entre renda fixa e ações. Então, assim, com esse pano de fundo, ainda sem entrar na discussão da incerteza que o cenário eleitoral ela gera, esse pano de fundo, você ainda deveria ter sim um cenário construtivo para o Brasil. As empresas conseguiram, enfim, entregar crescimento de margem saudável, mesmo com Selic a 15, num endividamento relativamente controlado, 2 vezes dívida líquida EBITDA das empresas listadas. Então, serviços financeiros não estão sendo um grande empecilho. Crescimento de lucro para o ano que vem orçado, 17% das empresas sob o nosso universo de cobertura versus 26 contra 25. Então, você tem condições postas e desconto, né? Você ainda tem um valuation múltiplo aqui como referência, que quando você olha para um prazo mais longo de tempo, ele ainda chama a atenção. Então, assim, dito isso, o pano de fundo, de fato, ele parece construtivo, mas, até parafraseando, né, o título
do relatório de estratégia, um ano construtivo, mas sem dúvida alguma com muita turbulência ainda, que provavelmente é o que a gente vai discutir logo mais, né? Boa. Queria entrar agora um pouquinho mais em um debate também, dois debates até com você. O primeiro, o que são as suas expectativas sobre o próximo presidente do Fed no ano que vem? Tem muita coisa falando sobre isso, né? Que é um presidente indicado pelo Trump, que é um cara vocal sobre menos juros, etc. Mas tem toda a história que lá, né? Pô, o Fed ele é muito independente, sim. Qualquer mudança nisso poderia impactar. E o segundo ponto, que acho que tem sido debatido bastante, é sobre, eventualmente, um movimento pior, talvez, para commodities no geral, principalmente petróleo. Né? Petróleo para baixo, podendo buscar aí $40, tem alguns bancos gringos falando, se isso poderia talvez impactar, né, também um pouco esse nosso humor aqui, como está a sua visão sobre isso? Vou começar até por essa questão do petróleo. Eu acho que o petróleo baixo, normalmente, para taxa de juros é muito bom, tá? Porque, claro, ser ruim para a Petrobras é ruim para algumas empresas, não há dúvida. Mas, assim, o petróleo, ele é importante para a inflação, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, assim, um ponto que eu acho, assim, na verdade, a aversão a risco seria se o petróleo subisse muito. Eu acho cair, eu acho bom, honestamente. Porque é um custo, na verdade, que está sendo reduzido, né? Então, eu vejo, na verdade, o petróleo para baixo, é o nosso cenário aqui também, sendo algo que ajude. A gente falou que o Fed pode cortar 2 vezes, não vou dizer que ele vai cortar muito mais por conta disso, mas eu acho que é algo que ajuda. A gente tem inflação menor, é claro, nos Estados Unidos a gente olha para a inflação tirando a parte de energia, mas tem algum repasse para o núcleo da inflação. E ali, olhando aqui no Brasil, né, hoje a gente vê um espaço que a Petrobras poderia reduzir até 10% o preço da gasolina, porque tem já uma diferença com relação ao que a gente está vendo no preço internacional. Então, se cair mais ainda o petróleo, é algo que vai trazer uma inflação muito provavelmente menor. Isso ajuda no cenário de juros menores, que vai impactar todas as empresas, não apenas uma empresa. Então, assim, eu acho que o efeito líquido de petróleo para baixo, eu acho algo positivo. É claro, o Brasil exporta commodities, tal, pode ser. Mas, assim, para a inflação, o nosso problema... Assim, a inflação, na verdade, eu não acho que ela é um grande problema, mas, óbvio, no Brasil a inflação é sempre alta, é algo que, eventualmente, está fazendo com que o Banco Central espere um pouco, ou não, enfim. Então, a inflação para baixo é sempre, né, favorável, assim, por conta de juros menores, tá? E acho que ajuda, como eu falei, os Estados Unidos, para os juros, mercado de juros é sempre baixista, principalmente para os juros longos. Se a gente olhar petróleo com juros de 10 anos nos Estados Unidos, tem uma correlação enorme. Então, se você me falar que o petróleo vai ainda mais para baixo, poxa, os juros americanos de 10 anos também vão para baixo. Então, acho bom, tá? Em relação ao presidente do Fed, olha, muita discussão quando vai ser anunciado, tá? Acho que a gente tem medo. Eu acho que o mercado não está tradando esse assunto. Tá? Então, assim, se a gente olhar o mercado de apostas, ele tem mudado aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e a gente não vê um impacto no mercado com relação a isso. De fato, Kevin Hassett, Kevin Warsh, e agora você falou de novo em Waller, eventualmente o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, ainda está no jogo, a gente não sabe, são pessoas que eu acho que, assim, no curto prazo, talvez não façam muita diferença, porque parece que um critério básico, realmente, para o Trump escolher essa pessoa, é que ela tem uma visão, pelo menos de curto prazo, mais baixista. Agora, a médio prazo, numa crise, etc., essas pessoas têm visões muito diferentes. Então, por exemplo, Kevin Warsh é uma pessoa que não gosta de QE, né, o quantitative easing, expandir o balanço do Fed. Na verdade, ele dizia lá atrás que preferia que o Fed cortasse, mas os juros eventualmente diminuísse o balanço. É que hoje, como as reservas já caíram, já estão no nível adequado, acho que isso não vai acontecer. Mas poderia, por exemplo, poderia ter algum impacto, né, em outro momento, para as taxas mais longas do Fed, se ele quisesse fazer alguma coisa com relação a isso, diminuir, por exemplo, a quantidade de ativos do Fed. Acho que ele não vai fazer, mas é uma visão que ele tem. Então, numa crise, um vai para o QE, o outro talvez não vá. Então, Kevin Warsh tem uma visão, vamos dizer assim, talvez mais independente, né? Kevin Hassett, uma pessoa que é muito próxima, muito leal ao Trump. O Waller já vejo como alguém talvez um pouco mais parecido com o Warsh, mas não tem essa visão contra quantitative easing. Scott Bessent é uma pessoa que, por mais seja muito leal ao Trump, é muito bem visto pelo mercado. Então, assim, eu vejo que o mercado tem uma visão otimista, assim, de que... O que é otimista? Ou seja, alguém que, em crises, e que vai fazer o correto, o mais correto, Kevin Warsh e Scott Bessent, tá? Então, teoricamente, se o Trump anuncia essas pessoas, a gente poderia ver um flattening da curva, ou seja, as taxas mais longas eventualmente caírem, a taxa curta...
enfim, acho que não muda muita coisa, porque no curto prazo acho que não muda, mas mais de médio prazo, alguém que diminua o risco, vamos dizer assim, a percepção de risco. Se for Kevin Hassett, já vejo uma pessoa que todo mundo vê como muito leal ao Trump, entendeu? Uma pessoa que as pessoas fazem uma comparação com o presidente do Fed lá de trás, Arthur Burns, etc., que eram muito próximos do presidente da República. Então, assim, são riscos. Mas, como eu falei, eu acho que o mercado não está precificando isso. Agora, é um Fed que, se for Kevin Hassett, pode ter mais divisão. Se ele não tiver uma grande liderança, você vai ter gente que vai querer cortar, gente que não vai. Pode gerar aí algum barulho. Nos outros, talvez você tenha alguma liderança maior. Então, meu ponto eu acho que no curto prazo não muda muita coisa. Eventualmente, poderia mudar para o médio prazo. Como é que a gente vê o cenário? Olha, a barra para cortar no curto prazo, assim, antes do novo presidente, que o novo presidente entra em junho, tá? Então, antes disso, eu acho que a barra para cortar de novo, ela é alta, tá? Pode cortar? Pode, se o desemprego subir mais, tem mais um dado só de emprego até a reunião do Fed. Então, se tiver alguma coisa muito diferente, ele poderia cortar, mas não acho que é o cenário básico. Acho que o Fed espera um pouco esses dados aí do primeiro trimestre, que normalmente a inflação, na média, é um pouco mais alta, etc. Eventualmente, aquele cenário, chegamos no meio do ano, até um novo presidente, o desemprego está um pouco mais alto, mesmo com a economia bem, a inflação um pouco mais baixa, ele volta a cortar, tá? Então, obviamente, fator importante, todo mundo está acompanhando quem vai ser o presidente do Fed, mas eu não acho que vai mudar muito nesse curto prazo. A gente não vê nenhuma, assim, uma grande... As pessoas falam, o Kevin Hassett, talvez a inflação vai ser maior, porque ele vai ser mais benevolente com a inflação, etc. Mas eu não consigo ainda fazer uma aposta com relação a isso. Mas seria essa a avaliação, entendeu? A pessoa que é mais benevolente com a inflação pode ter uma inflação, eventualmente, na média um pouco mais alta, uma percepção de risco maior e por aí vai. Show. Bruno, vamos ao que interessa, né? Já fala um pouco do ano que vem, vocês estão preparando uns relatórios aí bacana. Se tivesse que escolher um bom portfólio para começar o primeiro tri, né, do ano que vem na parte de ações Brasil, o que você teria na sua carteira? Ainda teria esses ativos mais correlacionados a fechamento de juros, assim. Acho que aí tem uma discussão de você calibrar um pouco, acho que o beta da carteira. A gente até debate isso no conteúdo. Mas você ainda tem... Você pega, por exemplo, empresa de serviço básico, você ainda tem alguns nomes negociando a TI real de, enfim, entre 8% e 10% de TI real. Pega Copel, pega Equatorial, por exemplo. Então você tem alguns nomes e hoje, inclusive, você pega a carteira recomendada do banco, 30% está no setor de serviços básicos, né? Somando aqui saneamento e energia. Então você tem, esse eu acho que você vai pensando na composição do portfólio, acho que esse é um portfólio que ainda tem uma relação risco-retorno interessante, mesmo que você tenha eventualmente alguma mudança de cenário, enfim, mas são empresas que eles, pela previsibilidade e pela gordura de taxa interna de retorno real implícita nos seus respectivos fluxos de caixa, você ainda consegue encontrar, enfim, uma assimetria de preço que faz sentido. Cara, setor financeiro, acho que performou super bem esse ano. A gente acha que ano que vem deveria continuar performando muito bem. A gente, por mais que a gente tenha visto piora de inadimplência, mas assim, são coisas muito específicas, né? Você teve alguma coisa um pouco mais cíclica ali no agronegócio, enfim, um evento um pouco maior, mas você pensa no restante, foi tudo relativamente muito bem controlado nos portfólios dos bancos. Então, a gente entende também que é um setor que faz sentido. A Vale voltou a chamar a atenção, né, depois até essa resiliência do minério de ferro que, enfim, a gente debate. Teve recentemente até um web session com o pessoal do McKinsey na consultoria, e por mais que a gente olhe os dados pelo fundamento e tudo leva a crer que você vai ter algum arrefecimento lá na frente, mas realmente esses $100 tonelada parece um piso, enfim, difícil de ser rompido quando você olha esse médio prazo. Pode ser ali, entre aspas, aqui um hedge para a carteira, para você ter alguma coisa também de certa forma dolarizada, mas, sim, tentando resumir, uma carteira ainda predominantemente ligada a plays domésticos e balanceando entre nomes com beta um pouco maior e nomes com beta um pouco menor. Acho que assim, o mercado ele ainda te oferece essas oportunidades, né? Você tem ainda empresa com um bom nível de valuation que te entregam um bom carrego, seja dividendo ou recompra, e com uma boa previsibilidade desse fluxo. Então, acho que nesse aspecto seria ainda predominantemente nessa linha. E tentar capturar, né, essa redução
do custo de capital, né, que a princípio está... Pode debater se é janeiro, enfim, se é março, né? Assim, o quão chata foi, enfim. Mas todas as condições aparentemente apontam ali para o primeiro trimestre do ano que vem. Show. E já nessa linha, trazer aí para esse assunto fácil aí que é Brasil, acho que tivemos aí, né, o mercado embaralhou um pouco aí as cartas nas últimas semanas, a volatilidade aumentou, tivemos aí 2 dias de 3% de queda na Bolsa. Talvez são sinais de como vão ser o ano que vem inteiro, Esté? Como está a sua visão? Eu acho que é um ano que, né, historicamente, anos de eleição, gente, tem uma volatilidade um pouco maior, né, no Brasil. Até porque, se a gente olhar as eleições, né, as últimas eleições, não a última especificamente, mas tem eventos de risco, né? Olha o que já aconteceu na eleição de 2014, depois na eleição de 2018. Então, é um período, de fato, associado a uma volatilidade, sim, um pouco maior, né? Mas, tentando, assim, se prender ao fundamento, o fundamento da economia brasileira é um fundamento que, se alguma coisa aí nesses últimos semanas, meses, é um fundamento que fortaleceu, né, o caso do corte de juros, de você ter juros menores, né? Então, o que explica isso? A atividade econômica que no terceiro trimestre foi 0,1, no quarto trimestre a gente tem algo próximo de 0, então é uma economia que tem alguma desaceleração aí nos últimos meses. Se a gente olhar para o mercado de trabalho que vinha muito forte, ele continua forte, sim, taxa de desemprego baixa, mas a gente começa a olhar a criação de vaga desacelerando também, mesma coisa para a parte de salários. Então, assim, é um processo natural de desaceleração esperado, porque realmente o nível da taxa de juros, né, está muito elevado. Então, a inflação, que no início do ano, né, se projetava algo mais próximo de 6, a inflação vai terminar esse ano em 4,3, 4,4. Para o ano que vem, a gente tem 3,6%, tá? Sem esse petróleo que você colocou, por exemplo, né? Então, para o ano que vem, a gente está vendo o quê? Olha, a inflação de serviço está rodando agora mais baixa, a inflação dos preços industriais estão mais baixas. Então, o que a gente vê é um cenário realmente propício para o corte de juros. Quando a gente olha, por exemplo, a própria projeção do Banco Central, a gente tinha um cenário que a projeção do Banco Central no final do ano ela ia estar ao redor da meta. A gente tinha esse cenário em março, abril. De fato, assim, ela está ao redor da meta, embutindo 300, quase 300 bases de corte de juros. Assim, em outros momentos, essa projeção ao redor da meta, nesse tamanho de ciclo de corte de juros, assim, vamos dizer, em outros momentos, os comitês de política monetária estariam cortando juros já. Então, assim, é justificável. Então, na nossa avaliação, o cenário do corte está muito claro. Agora, aqui, se até a reunião de janeiro a gente continuar vendo esse cenário se materializando, expectativas de inflação caindo, etc., já tem uma boa chance de já começar com 25 em janeiro aqui, como... assim, eu acho que aqui a gente está com as condições, de fato, para cortar. Então, assim, teria que ter algo diferente, uma surpresa, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que isso é importante, ter um espaço grande. Então, para a gente tirar um pouco dessa história, dessa volatilidade também, um pouco da questão da eleição. O fundamento é um fundamento realmente muito propício, vamos dizer assim, ao corte, tá? E aí você acha que isso... Eu acho que tem um ponto meio que o mercado fala, né, estatisticamente, às vezes até subestima os cortes, né, quando o ciclo acaba sendo maior. Você acha que tem algum espaço para a Selic talvez ir para 11, para uma coisa mais... Aí o que a gente vai precisar, né? No fundo, o que determina essa projeção do Banco Central, né? No fundo também, para a gente não falar, o fundamento é desse lado. O câmbio importa? Sem dúvida. Então, o câmbio é muito importante. O câmbio pode, né, da mesma forma que nesse ano ajudou bastante, você poderia ter alguma coisa diferente. Mas eu acho que, assim, para ir para 11%, basta que o câmbio ele não mude muito, ele não precisa que aprecie, entendeu? O que é o cenário de 11%? Só para a gente ter na cabeça. Olha, são 8 reuniões do Copom no ano, tá? Se ele corta 25 em janeiro e corta 50 nas outras, que é no fundo o que a gente espera, em todas, por exemplo, seriam 375 BIs. Para acontecer isso, o que a gente precisa? A gente não pode ter muita vola no câmbio, porque também o Banco Central também não gosta disso. Mas, assim, o que eu tô falando é que a gordura... ele não precisa entregar 375. Então, para entregar esse cenário mais próximo de um ciclo maior, a gente precisa realmente de um câmbio um pouco mais. Ele não precisa apreciar, mas ele também não pode ter uma vol muito grande. Eu acho que isso ajuda. Ou pode até ter, mas aí a gente tem que ter alguma coisa compensando. Ou a atividade vai estar mais fraca, alguma coisa do outro lado, tá? Então, são essas variáveis. Com as condições de hoje, se nada mudar,
ele pode muito bem entregar esse cenário que você está falando, um cenário básico. Se alguma dessas condições mudar, aí sim a gente vai ajustando o tamanho do ciclo. Agora, o tamanho do ciclo, ele é grande, né? Vamos dizer que não seja nem esse, é o que está embutido no Banco Central, que é 300 base. Puxa, o cenário foi um pouco mais adverso, ele não vai cortar 200 vezes. Então, assim, é só para falar que tem uma certa... É um tamanho de ciclo razoável, né? Então, só para a gente ter isso em mente. Boa. Brunão, para fechar aqui um ponto importante que eu acho que queria que a gente comentar, sei que também está lá dentro do seu guarda-chuva, como é que está a nossa visão para fundos imobiliários nesse cenário de Selic menor, um ativo que eventualmente sofreu junto com os outros ativos nos últimos anos, mas que... Esse ano também recuperou bem. Como é que tá a visão tua do Marinelli? A gente sai com uma visão construtiva, cara. Dani Marinelli que toca essa caixinha mais de perto, né? Mas é meio análogo à discussão de equity, né? A gente continua enxergando algumas oportunidades né, separando ali, né? Papel, tijolo, enfim, até fiagro também. Você tem em cada subclasse né, desse ativo, a gente encontra ainda algumas oportunidades bem interessantes. Tem ainda muita taxa, de novo, de forma análoga ao equity, ali, principalmente a parte de serviço básico, né? Tem muita TIR ainda relevante embutida nesses ativos. E o carrego, né, via dividend yield, até, enfim, dado que você tem a isenção para esse produto, né, para essa classe de ativo, para a gente ainda confere uma boa oportunidade de investimento. Até a gente tem falado até mais do que os próprios FIIs, a gente tem falado até mais dos FIPs, que estão relativamente até um pouco mais, entre aspas, esquecidos aqui, né? Tem liquidez bem menor nesse caso, mas se os FIIs ainda detêm, alguns deles, né, uma TIR significativa, FIP... e de novo, aqui tem que fazer uma análise, tem que olhar o ativo que tá debaixo do fundo, né? Verificar, obviamente, fazer uma análise fundamentalista. Mas de FIP, você ainda tem muita coisa com taxa interna de retorno implícita, assim, IPCA mais 11, IPCA mais 12, né? Isento. Mais uma vez, disclaimer, tem que olhar com carinho, fazer análise profunda, não é por ser FIP qualquer um, mas... então, acho que nesse ponto... É que como é um mercado ainda predominantemente, agora que o institucional, né, você acompanha isso muito de perto, o institucional tem começado a entrar mais nesse mercado, eventualmente algumas arbitragens vão fechando mais rápido, né, algumas tiers que parecem realmente muito altas, elas se comprimem com uma velocidade um pouco maior. Mas você ainda tem alguns nomes por ter uma liquidez um pouco menor, que ainda é um mercado primordialmente de investidor, de pessoa física, cara, que chama muita atenção. É que a gente sempre, o investidor sempre vai comparar por enquanto, né? Você ainda tem essa Selic, né, o CDI ainda muito alto, mas a tua curva tua curva futura já tá em declínio. Você não consegue, mesmo os instrumentos isentos numa renda fixa, num crédito privado, que você conseguia no início do ano. Então a gente acha que é natural que essa classe ativa ela vai chamando mais fluxo marginal à medida que essa cadência de queda de juros ela vai acontecendo. Então, a gente ainda acha que tem bastante oportunidade. Fica aqui, inclusive, a recomendação para a galera ler lá todos os conteúdos lá do time do Dani, que tem bastante nome ali que a gente ainda acha que está fora do radar. Show. Para fechar aqui uma pergunta lá de fora, a gente falou um pouquinho também de muitos Estados Unidos, né? A gente também tem se debatido sobre essa questão que o Japão poderia ser um fator de risco. Juros lá e tal. Tem mais algum outro ponto internacional? Europa, China? O que se deixa de recado para a turma de ex-Estados Unidos para a gente ficar de olho? Vai ser uma boa pergunta. Quais são os até fazer isso, né? Fiscos, os teus tail risks, assim, né? O tail risk, eu estava aqui até pensando enquanto eu falava aqui com vocês, e eu acho que um ponto muito importante é o que o mercado realmente estava com medo no início desse mês. Que é justamente o mercado entrou num medo, vamos dizer assim, de alta de juros, né? Porque grande parte, na verdade, dos países envolvidos, ele já, né, que o Japão, na verdade, ele vai subir os juros. Ele está, vamos dizer, muito atrasado, vai provavelmente subir essa semana, muito precificado. Mas vamos pegar os outros, assim, o ECB já está com a taxa em 2, o Canadá já chegou com a taxa no neutro. Então, são países em que as pessoas discutem qual que é o próximo movimento, é para baixo ou para cima? É para cima, tá? Sendo que há 2 meses se discutia que era para baixo. Então, qual que é o tail risk? O tail risk é que, eventualmente, vamos dizer que as inflações estão erradas, as inflações, na verdade, aceleram nesse próximo ano. Porque a atividade, a gente está vendo uma atividade bem, né, de maneira geral. Então, a atividade vai continuar bem, né? Isso não só nos Estados Unidos, na Europa. Surpreendeu o primeiro ano que você tem várias revisões para cima, tem pacote fiscal. Então, assim, vamos dizer assim, um momento de atividade global
boa, tá? Então, só que a atividade global boa, com a inflação ainda ok, os juros ficam parados, tá? Qual que é o cenário de risco? A inflação acelera mais. E, eventualmente, esses bancos centrais tenham que subir a taxa de juros mais cedo do que a gente está imaginando, por exemplo, no ano que vem. Eu acho que o Fed ainda tá... O Fed, o Banco Central do UK, né? O BOE, o Bank of England. Então, o Bank of England e Fed, os dois, eles não chegaram ainda no neutro. Então, acho que eles estão atrás. Por isso que eu acho... E o Fed, como é o mais importante do mundo, ainda ancora essas taxas de juros um pouco mais baixas, porque o Canadá vai subir muito juros sem o Fed, o ECB a mesma coisa. Então, eu acho que não. Base case é que não. Mas se você me perguntar um risco, é que as inflações elas sejam mais altas, mais persistentes, e eventualmente os bancos centrais ou o Fed não corta, esses outros subam. Eu acho que esse é um risco. Ou seja, reflação global. Na verdade, altas de juros, Juros. a abertura de juros, porque eu falei que, assim, para baixo, vamos dizer, tem menos espaço, a volatilidade deve ser menor, falei nos Estados Unidos. Mas vai que para cima, né, se tivermos errado, ainda tem bastante coisa para acontecer, poderia acontecer. Então, de novo, é um tail, não acho que é um cenário básico, mas é um cenário que eu vejo aí de risco. E aí, assim, dólar ficaria forte, seria um cenário ruim, né, para emergentes. Mas é um cenário realmente aí de risco, tá? Show. Esther, obrigado aí por todo o ano. Super mais obrigada. Uma participação, um ano de muita volatilidade, foi muito bom contar com você aqui para dar sempre suas opiniões claras. Super obrigada. Brunão, Bom já é ano. prata da casa, né? Mas Eu que agradeço. Aí. Conto com vocês dois em 2026 aí, vamos precisar. E obrigado de mais uma vez. Valeu, obrigado a vocês, hein? Ótimo papo, obrigado. Obrigada. Bom ano. É isso aí, turma. Obrigado por audiência aí todo ano. Mais um Radar. Se vemos aí, né, em 2026. Contem com a gente. Bons negócios e boas festas.